Como Fred e George nunca viram um tal de Pedro Pettigrew dormindo com o Ron todos esses anos no mapa do maroto? Por que o Voldemort nunca fez um voto perpétuo com os Comensais da Morte para que ele nunca fosse traído? Por que não usam a poção da verdade nos julgamentos? Por que o Harry não vê testralhos desde sempre, já que ele viu sua mãe morrendo quando era um bebê? E por que os Potter não foram os fiéis do próprio segredo eles mesmos? Hoje eu vou falar um pouco sobre esses supostos furos na história de Harry Potter que foram apontados por uma página no Instagram. Nesse último final de semana me mandaram bastante essa publicação e apesar de já ter falado sobre uma ou outra especificamente, eu tenho certeza que todas elas eu já devo ter falado em momentos diferentes, em vídeos diferentes aqui do canal, mas como me mandaram bastante lá no Instagram, eu pensei, bom, vale um vídeo compilando todas e respondendo todas. O post da página é o seguinte: furos no roteiro de Harry Potter que não fazem sentido. E começa que é uma imagem completamente que nem existe nos filmes, que é o Harry dormindo coberto com o que deveria ser a capa de invisibilidade. Não faz muito sentido. A primeira afirmação é a seguinte: Fred e George Weasley possuíram o mapa do maroto por anos antes de entregá-lo a Harry. O mapa mostra a localização de todas as pessoas em Hogwarts, mas eles nunca perceberam que seu irmão Ron estava dormindo no mesmo quarto que um homem chamado Pedro Pettigrew todas as noites. Essa é uma dúvida bastante válida, não acho que seja um questionamento, nossa, que não faça sentido, realmente faz sentido, mas essa pergunta a própria autora J.K. Rowling já respondeu. Primeiro, o Fred e o George não estavam nem aí, eles não ficavam olhando pro Ron no mapa do maroto. Aliás, a última coisa que eles olhariam era o dormitório da Grifinória no mapa do maroto. Eles olhavam as passagens secretas de Hogwarts, eles simplesmente viam o Filch, se ele estava por perto ou não. E vale lembrar que o Fred e o George pegaram o mapa do maroto na sala do Filch no primeiro ano, certo? Ou seja, quando o Harry entra na escola, no primeiro ano do Harry, os gêmeos estão no terceiro ano. Então, em 3 anos, eles devem ter visto aquele mapa de cabo a rabo. Então, é muito provável que eles usavam o mapa para ver outras coisas e não para olhar o salão comunal da Grifinória. Principalmente nessa altura onde o Harry, o Ron entram ali em Hogwarts, né? E aí o Ron entra com o Perebas em Hogwarts porque, cara, eles já conheciam ali de cabo a rabo, eles já estavam há 3 anos com o mapa. Então, talvez eles possam ter olhado o mapa e visto o nome Pedro Pettigrew, talvez. Isso não representa nada pra eles porque eles não faziam ideia. E às vezes eles até viram, mas o Ron não tava junto com ele, porque o Perebas, ele dava umas passeadas por Hogwarts também, não tava 100% do tempo colado com o Ron. Você acha que o rabicho disfarçado de Perebas, nesse tempo todo que ele presumia que tava seguro ali, escondido como um rato, não saía à noite pra perambular em Hogwarts como um ratinho ali? Pô, lógico que saía, velho. E aí, chega no terceiro ano, o Fred e o George entregam o mapa pro Harry, e ali que é o caso mais, né, onde tá mais presente o nome Pedro Pettigrew, aí que eles nem olham mesmo o mapa, porque já tá com o Harry, entendi? O Harry não fazia ideia. O Harry também não vê o nome do Pedro Pettigrew no mapa, tá? Isso só acontece no filme. O Harry não vê o nome do Pedro Pettigrew no mapa. Quem vê é o Lupin, e é por isso que ele vai lá na Casa dos Gritos em auxílio do Harry. O segundo furo apontado é: testralhos são invisíveis para qualquer pessoa que não tenha presenciado a morte. Harry viu sua mãe morrer na frente dele quando era bebê, mas não conseguiu ver testralhos puxando as carruagens de Hogwarts até seu 5º ano, depois de ver Cedric Diggory morrer. Também é um questionamento válido, mas vamos lembrar de uma coisa aqui. O que você lembra da sua vida quando você tinha 1 ano e 3 meses? Era a idade que o Harry viu a mãe ser atacada. Tanto ele não lembra que ele tinha apenas sonhos, que ele tinha fragmentos ali, flash, ele lembrava de um flash muito verde. Só isso. Ele não lembra que viu a mãe morrer. E ver testralhos não é só ver a pessoa morrer, é ver e entender a morte. É absorver aquilo. Aí também fala, mas ele viu o Quirrell morrer, né, no primeiro ano. Não viu, ele tava literalmente desmaiado. Ele não viu o Quirrell morrer. Então, quando ele vê a morte do Cedrico e fica... Tanto que ele não vê os testralhos quando ele tá indo embora. Quando ele tá indo embora ali no último ano, ele não vê os testralhos. Ele simplesmente vê quando ele chega no ano seguinte, depois das férias, né, no caso. Porque ele leva um tempo pra entender, pra digerir aquilo tudo. Então é isso que o testralho, ele aparece pra pessoas que tiveram essa experiência, não é simplesmente ver alguém morrer e acabou, entendeu? E a próxima imagem mostra o seguinte, eu vou ler exatamente como tá, gente? O Golden Snitch,
pomo de ouro, vale 150 pontos e encerra o jogo quando é capturada. Esta regra torna os esforços dos outros jogadores, que marcam apenas 10 pontos por gol, quase totalmente irrelevantes para o resultado da partida. Cara, eu simplesmente não acho, tá? Não acho que seja irrelevante o ponto que os artilheiros fazem, até porque o quadribol é um jogo que ele é muito dinâmico. Enquanto temos 3 artilheiros tentando marcar gols, temos 2 batedores ali rebatendo, impedindo os gols de acontecerem. Enquanto capturar o pomo de ouro não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Primeiro que pra localizar o pomo de ouro, não é assim, tipo, começou o jogo, o pomo tá ali, vou pegar. Não é assim. O pomo é muito rápido, ele é muito ágil, é difícil de ver, é difícil de localizar. Então, os pontos, eles realmente ali são muito menores, né? Nossa, 150 pontos, que é o maior prêmio para a captura do pomo, contra 10 de cada gol. Só que o que vale ali no jogo não é simplesmente o cara pegar o pomo de ouro e acabou. Porque se o time adversário estiver ganhando de 200 pontos a 30, por exemplo, e o time que tá perdendo pegar o pomo de ouro, não quer dizer que eles ganharam a partida. Não, ele vai ficar com 180 pontos, porque ele tem 150, ele tinha 30 e ganhou 150. Então ele vai ficar com 180 e o time que tava com 200 vai vencer a partida. O pomo dá 150 pontos e encerra a partida, ele não dá a vitória pro time. Por isso que tem os batedores que ficam lá tentando impedir os caras de fazer gol, por isso que os batedores também jogam o balaço no apanhador. Então o jogo é muito dinâmico aqui nesse aspecto e a galera, os jogadores, eles sabem, olha, nós temos que fazer pelo menos mais de 150 pontos para o jogo começar a valer, a diferença tem que valer, entendeu? Então o jogo já é baseado nisso. Os jogadores já sabem que eles têm que fazer isso. Então, assim, eu não vejo porque isso é um furo. Obviamente, não é só um esporte de bruxos, diferente de um esporte comum que vai existir, obviamente, né? Inclusive, o pomo de ouro foi uma coisa adicionada depois nos jogos, né, de quadribol. Ele não existia inicialmente. Antes de ter o pomo de ouro, tinha o pomorim dourado, e o pomorim dourado também não fazia parte do quadribol nos primórdios do esporte. O que aconteceu foi que o Barbarous Braid, que era o chefe do Conselho dos Bruxos na época, soltou um pomorim dourado durante um jogo e ofereceu 150 galeões para quem capturasse a criaturinha. E é daí que vem a pontuação do pomo de ouro. Aí depois disso, né, os pomorins dourados passaram a ser usados nos jogos de quadribol, foi criada a posição de caçador, que veio antes de apanhador, né, e o caçador era responsável por capturar o pomorim dourado, só que os pomorins acabavam sendo mortos, porque é um passarinho muito pequenininho, frágil, aí eles pegavam e acabavam esmagando o bichinho, e aí eles quase entraram em extinção. Por isso eles foram proibidos pela Elfrida Clegg. E então entra um carinha chamado Bowman Wright, que foi quem criou o pomo de ouro para reproduzir os movimentos do pomorim dourado. E aí a posição de caçador deixa de existir e se torna apanhador. E aí por isso que vale 150 pontos, porque lá quando o Barbarous Braid colocou o pomorim dourado, ele ofereceu 150 galeões para pegar, entendeu? E aí foi criada essa nova regra dentro do jogo. A próxima imagem fala o seguinte: o Veritaserum é uma poderosa poção da verdade, mas raramente é usado no sistema legal bruxo. Seu uso poderia ter resolvido facilmente muitos casos, incluindo a inocentação de Sirius Black e a identificação de Comensais da Morte, tornando muitos pontos do enredo desnecessários. Olha só, a Veritaserum é uma poção realmente poderosa, mas ela não é absoluta. Em primeiro lugar, ela pode ser burlada. Ela não é usada por meios legais justamente por isso. É uma poção que pode ser burlada e vale muito lembrar que a verdade é relativa. Ah não, Caco, a verdade é absoluta, o que é verdade é verdade. Beleza, só que no caso de um indivíduo falando a verdade, ela é relativa, porque se o bruxo foi confundido por um feitiço para acreditar que algo é verdade, a poção vai fazer com que ele fale aquilo que ele tá acreditando que é verdade. Tanto que quando o Bartol Crouch Jr. é interrogado lá pelo Dumbledore, que ele coloca a Veritaserum nele, que ele tá ali desacordado e tal, pinga Veritaserum na boca dele, aí ele acorda pra dar o depoimento e tal, ele conta sob influência da Veritaserum. E o Fudge fala, ele acredita que isso é verdade, ele acredita que o Voldemort retornou, então por isso ele tá falando que é verdade. Então, ou seja, a Veritaserum é uma poção poderosa, sim, mas
ela pode ser burlada por bruxos capazes de fazer isso, e também ela pode fazer com que uma pessoa que foi confundida diga exatamente o que ela acredita que seja verdade, e não necessariamente seja a verdade. E essa próxima aqui diz o seguinte: Voldemort teme constantemente a traição de seus comensais da morte. Não teme. O voto perpétuo é um contrato mágico vinculante que mata quem o quebra, e é um grande furo no enredo que Voldemort nunca forçou seus seguidores a fazerem para garantir sua lealdade absoluta. Cara, isso daqui é quem realmente, desculpa, mas a pessoa que fez isso daqui realmente ou não leu os livros ou não entendeu a construção dos personagens, porque o Voldemort é um cara que ele não considera ser traído, ele não considera a mínima possibilidade de ser traído, porque os comensais da morte, os seguidores dele, o temiam. E ele sabia, o terror era o jeito dele de lidar com as coisas. As pessoas temiam o Voldemort. Para ele, ninguém sequer seria capaz de enganá-lo. Ele é tão egocêntrico, ele é tão egoísta, ele é tão arrogante que ele acha que ninguém jamais poderia enganá-lo, ludibriá-lo ou fazê-lo de idiota, mentir para ele, até porque ele é um exímio legilimente. Certo? Ele consegue penetrar a mente das pessoas e ver quem tá mentindo pra ele ou não. No caso do Snape, o Snape enganou o Voldemort, certo? Ele era um exímio oclumente. E o Voldemort confiava no Snape. Tanto ele confiava que ele só mata o Snape lá no final porque ele acredita que o Snape era o verdadeiro dono da varinha das varinhas. Não porque ele desconfiava do Snape ou qualquer coisa do tipo. E o Voldemort definitivamente não temia constantemente a traição dos seus comensais da morte, porque os métodos dele era torturar, matar quem traísse ele. Então ele sabia, trair o Voldemort era basicamente ser sentenciado ao que um voto perpétuo fazia. Então pra que ele ia fazer um voto perpétuo? Se ele fizesse um voto perpétuo nesses seguidores, nesses comensais da morte, era um atestado de que ele não confiava na própria grandeza que ele confiava cegamente. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o professor Quirrell anuncia que há um trasgo nas masmorras. Dumbledore, então, manda os estudantes de volta para seus dormitórios. No entanto, o dormitório da Sonserina fica localizado nas masmorras, o que significa que ele os enviou direto para o perigo. Esse ponto aqui é simplesmente... Eu não aguento que enquanto eu tô lendo a postagem, eu tô lendo os comentários aí, tem uma pessoa que comentou assim: que tosca a pessoa que fez esse post. Para, pô, a galera pega pesado também, né? Não precisa. Cara, aqui, simplesmente, o Dumbledore fala: monitores, levem os alunos para os seus salões comunais. Professores, vamos comigo até as masmorras. Ele não tava mandando os alunos da Sonserina simplesmente para as masmorras porque tinha um trasgo lá e dane-se. Ele e os outros professores estavam indo até as masmorras, estavam indo até onde o trasgo estava. Então, eu não entendo isso ser levantado como um furo. Realmente não entendo. Beleza, os alunos da Sonserina, o salão comunal deles fica nas masmorras. E o trasgo tinha saído das masmorras também. E o Dumbledore com os outros professores vão exatamente para onde foi informado que o trasgo tava. Por que os alunos da Sonserina estavam correndo perigo nesse caso? Essa daqui eu já vi mais de uma pessoa falar também. Os Potter usaram o feitiço Fidelius para se esconder de Voldemort, com Pedro Pettigrew como seu guardião do segredo. É um grande furo no enredo que eles não tenham simplesmente escolhido um deles mesmos como guardião, como fez o Gil Weasley, com a Cabana das Conchas, com o Chalé das Conchas, o que teria garantido sua segurança. De fato, os Potter poderiam, o Tiago ter feito o segredo com a Lilian, ou enfim, um com o outro, de fato eles poderiam. O problema é que vocês estão esquecendo, quem fez isso talvez não entendeu, e quem levanta essa questão talvez não entenda, que a confiança que o Tiago tinha em seus amigos era uma coisa, ali era a coisa de maior valor ali, sabe? A confiança era a coisa de maior valor. Então ele considerar ser o fiel do segredo porque desconfiava de um de seus amigos era algo extremamente fora de cogitação pro Tiago. Ele confiava cegamente nos seus amigos. O que sim, de fato, aí acabou custando a vida dele, da Lilian. Mas esse era o Tiago, era a pessoa que ele era a forma que ele foi construído, dessa forma. Então isso não é um furo. Se fosse outra pessoa, outro personagem,
beleza. Mas a gente tem que entender a personalidade daquele personagem, as características daquele personagem, pra simplesmente pegar e falar, ah não, isso aqui é um furo. Pô, o próprio Dumbledore fala, quando o Harry, no final de Prisioneiro de Azkaban, o Harry tá meio cabisbaixo ali, né, e ele fala, ah, não adiantou nada que eu fiz, né, o Pedro Pettigrew escapou, eu não devia ter deixado ele vivo, né, não devia ter poupado a vida dele. E o Dumbledore fala, Harry, o seu pai teria perdoado o Pettigrew, ele teria poupado a vida do Pettigrew. Ou seja, ele teria poupado a vida do cara que traiu ele. Então, essa pessoa que era o Tiago, entendeu? Essa pessoa. Ele confiava muito nos amigos. Isso não é um furo, é como o personagem foi construído. Agora, esse daqui é muito bom. Eu vou ler como tá escrito, porque eu até fiz um comentário nessa postagem desse nome, porque foi muito bom. Hermione recebe um girassol do tempo. O que é um girassol do tempo? Seria um vira-tempo, né? Mas eu não sei o que a pessoa fez. Ela traduziu isso daqui com inteligência artificial, o que aconteceu, enfim. Todas as imagens são criadas com inteligência artificial nesse post, né? Mas eu não sei se a pessoa traduziu por inteligência artificial ou pediu pro chat GPT ou alguma inteligência artificial falar assim, ô, me fala os furos de Harry Potter aí, simplesmente só colocou na página. Eu acho que deve ser o caso. Hermione recebe um vira-tempo em seu terceiro ano apenas para assistir mais aulas. É um furo de enredo significativo que um objeto mágico tão poderoso, capaz de mudar a história, tenha sido usado para algo tão trivial em vez de lutar contra Voldemort ou salvar vidas. Nesse ponto aqui, eu vou concordar que o uso do vira-tempo para Hermione assistir mais aulas é realmente uma parada meio sem sentido. Inclusive, eu falo isso no meu episódio ali sobre coisas que não fazem sentido em Harry Potter. O fato de ser um objeto muito poderoso e pô, ali Hogwarts eles falam, ah não, vamos deixar a Hermione usar, porque, pô, a menina é tão esforçada, ela quer muito, né? Ela, assim, não tem... Pra mim, de verdade, eu entendo, mas pra mim é uma coisa sem sentido dar um objeto tão poderoso só pra Hermione assistir mais aulas. Agora, usar o vira-tempo, agora o erro dessa parte aqui da postagem, usar o vira-tempo pra lutar contra o Voldemort ou salvar mais vidas é uma coisa completamente inútil. Porque o vira-tempo ele só é útil ali, realmente útil, pra quem sabe utilizar. Pra quem já sabe o que vai acontecer e volta no tempo pra poder reaproveitar o que já aconteceu. Um exemplo disso muito claro é como eles utilizam o vira-tempo, né, na história. Eles usam pra salvar o Bicuço. Só que muita gente confunde o lance de salvar o Bicuço com... Nossa, o Bicuço morreu. E eles voltam no tempo pra desfazer isso. Só que isso não acontece. O Bicuço nunca foi morto. Justamente, eles voltam no tempo, salvam o Bicuço, mas o Bicuço já tinha sido salvo exatamente por eles, porque voltaram no tempo. Parece confuso, aliás, é confuso porque nosso cérebro busca uma lógica pra isso e não tem, é um paradoxo. É um paradoxo, realmente é um ciclo, a viagem do tempo. O paradoxo da viagem no tempo de Harry Potter, ele funciona dessa forma assim, o viajante do tempo, ele só passa por ele, ele não realmente modifica as coisas. Um exemplo muito claro disso também é o Harry conjurando o patrono para salvar a si mesmo e a Hermione. Isso já tinha acontecido, a gente vê acontecendo, inclusive. O Harry acha que ele viu o próprio pai, mas não, ele viu a si mesmo. É a mesma coisa com o Bicuço já tinha sido salvo. E como que ele já tinha sido salvo? Por que ele já tinha sido salvo? O Dumbledore não chega pra eles e fala, se tudo der certo, mais de uma vida inocente poderá ser salva. De onde o Dumbledore estava vindo? Depois que acontece todo o rolê lá do Harry ir pra casa dos gritos, dos Sirius, de onde o Dumbledore estava vindo? Da cabana do Hagrid, não é? Ele não foi lá ver a execução do Bicuço? O que aconteceu? Quando o Carrasco foi pra executar o Bicuço, ele já tinha fugido, ele não estava mais ali. O Dumbledore viu isso. Então o Dumbledore viu o Bicuço amarrado, ele tava preso, e aí depois, na hora de executar, o Bicuço simplesmente sumiu. E aí o Dumbledore chega com isso, com essa informação ali pra Hermione, pro Harry, fala, olha, se tudo der certo, mais de uma vida pode ser salva, mais de uma vida inocente pode ser salva, porque já aconteceu, ele viu que o Bicuço foi salvo. Então ele vai lá e fala. E aí, quando eles voltam no tempo, eles vão lá e salvam o Bicuço. Tanto que no livro descreve, né, que eles ouviram o barulho do machado cortando o ar e então abatendo sobre o alvo. Eles acharam que eles tinham ouvido, eles só ouvem, eles não veem. Eles acharam que eles tinham ouvido o machado cortar a cabeça do Bicuço, mas não corta. O que acontece é que o Carrasco, enfurecido porque o Bicuço tinha escapado, vai lá e bate o machado na cerca. No livro é na cerca, né? No filme é na abóbora. Mas ele nunca
mata o Bikusso. Então, assim, como que o vira-tempo vai ser útil nesse caso pra salvar vidas? Você precisaria saber exatamente o momento que essas pessoas seriam mortas, mas elas não poderiam ser mortas. É uma coisa muito difícil, entende? É uma coisa muito difícil. Tanto que tem um post no Instagram que fala isso também, que eu respondi lá nos comentários, e até hoje vem... Eu expliquei isso nos comentários, né? E até hoje vem gente pra falar assim, não, Ai, poderia ter usado sim pra salvar os pais do Harry. não poderiam, porque os pais do Harry, simplesmente, eles foram mortos. Então nada, nenhuma magia traz de volta as pessoas, nenhuma magia. Nem a Pedra da Ressurreição, que tinha o propósito de tentar fazer isso, consegue fazer. Nada traz de volta. O que acontece ali com o Vira-Tempo é isso. Eles simplesmente voltam ali e conseguem salvar o Bikusso, porque eles sabiam o local, eles sabiam a data, eles sabiam a hora de como aconteceria. O hipogrifo será executado ao pôr do sol no dia 6 de junho. É exatamente isso. Então, eles sabiam local, data, hora. Por isso eles conseguem impedir. E aí o Bikusso nunca é morto. Entendeu? Nunca. Porque se ele tivesse sido morto, eles não conseguem salvar. Então o Vira-Tempo introduzido nessa questão de salvar vidas, lutar contra Voldemort, ele seria muito mais inútil do que útil. Porque mexer com o tempo é muito complicado, causando um grande perigo. Entende? Então, eu concordo com Hermione receber um Vira-Tempo, que é muito poderoso, só pra assistir mais aulas é meio sem sentido. Mas usar pra lutar contra Voldemort, salvar vidas, não faz muito sentido. A outra imagem é sobre a capa de invisibilidade, e ela fala o seguinte: a capa de invisibilidade de Harry é uma relíquia da morte, descrita como infalível e capaz de esconder quem a veste até da própria morte. No entanto, o olho mágico de Alastor Moody consegue enxergá-la facilmente, uma clara contradição com o poder lendário da capa. 2 pontos. A capa não foi feita pela morte, e a capa não esconde ninguém da morte. Isso é uma lenda. O conto dos 3 irmãos é uma lenda e não condiz com a realidade dos objetos. Tanto que a Pedra da Ressurreição não ressuscita ninguém. A Varinha das Varinhas não torna ninguém invencível. E a capa da invisibilidade não é esse objeto extremamente... Nossa, a pessoa colocou, acabou, nada acontece com ela, ela não morre, nada acontece com ela. Não é isso. Não é isso. A capa de invisibilidade é simplesmente mais poderosa do que as outras, porque a maioria das capas feitas com pelo de semi-inviso ou que carregam um feitiço de desilusão acabam com o tempo ficando ruins, elas vão ficando gastas, elas rasgam. E essa do Harry era indestrutível nesse quesito. A invisibilidade continuava perfeita, ela não ficava opaca, ela simplesmente não rasgava, entende? Era disso, não quer dizer que, nossa, ele colocava a capa, ele estava simplesmente protegido de todos os males do mundo. E sim, o olho do Alastor Moody também era um objeto extremamente poderoso que dava a ele o poder de ver através das coisas, inclusive capa de invisibilidade. Isso não é uma contradição. A Ordem da Fênix usa a poção Polissuco para criar 7 Harrys e confundir Voldemort durante seu transporte. Um plano muito mais simples e seguro teria sido disfarçar Harry como um trouxa e fazê-lo viajar por meio não mágico, o que não teria acionado o Rastro do Ministério. O Rastro do Ministério não é acionado nesse caso aqui. Eles simplesmente são emboscados porque eles já estavam sendo vigiados. Então, da forma que eles fossem sair ali, de Harry disfarçado de trouxa, Harry disfarçado de qualquer coisa, eles seriam emboscados, porque eles simplesmente sabiam, os comensais sabiam da informação de que o Harry seria transportado naquele dia. Como ele seria transportado, não importava. O ponto é, os 7 Potters foi pra confundir. E de fato confundiu. Tinham 7 ali diferentes, eram chamarizes, entendeu? Chamando a atenção e separando os comensais da morte. É um plano genial, pra falar a verdade. Separando os comensais da morte e enfraquecendo o grupo inteiro. Se coloca o Harry disfarçado de trouxa, eles iam simplesmente olhar: ah, peraí, tem esses bruxos aqui, tem aquele ali que eu conheço, ó, o Moody ali, ó, o Mundungo, ó, o Gui. Esse daqui, quem é esse daqui que simplesmente nunca vi na minha vida? É o Harry Potter, disfarçado de trouxa, entendeu? O plano parece genial escrevendo, mas não é. Não é. É aquela história, é muito fácil a gente ter engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, simplesmente tá escrita a história. Não, seria bem melhor se eles fizessem desse jeito aqui. Simplesmente não ia mudar, porque o que acontece é que eles estavam emboscados, eles já iam ser emboscados de qualquer forma. O fato deles estarem disfarçados assim, dessa forma, disfarçados de 7 Harrys, era justamente o plano para, sendo emboscados, eles conseguirem mais tempo para levar o Harry em segurança. Foi o último. Aí eles finalizam o post. Aqui nós explicamos algo novo todos os dias. Não quer dizer que tá certo.
É novo, mas não quer dizer que tá certo. Enfim, galera, esses foram os furos de roteiro. Eu gosto muito de trocar ideia sobre essas percepções aqui, porque isso daqui vai se tornando um efeito Mandela. A galera vai repetindo, até se tornar verdade. Quando na realidade não é, entende? Realmente são não vou falar que não são questionamentos válidos, são questionamentos válidos sim, mas não são furos, eles têm explicação, eles têm um motivo, eles têm sentido. Você não entender isso, olhar isso de cara e não entender, não quer dizer que é furo, só quer dizer que você não entendeu, beleza? E os comentários, teve um comentário de uma moça aqui, ó, que ela meteu mó textão, refutando cada um dos pontos, né, aqui, que as imagens falam, o comentário tá com quase 5.000 curtidas, ó. Diva paciente que foi lá e escreveu bonitinho, mas a galera também, ó, a galera pega pesado, né? Quem postou isso não entende nada. Tem tudo explicado nos livros, quem fez o post simplesmente ficou preso aos filmes. Vi que nesse post há vários furos de roteiro sobre os furos de roteiro, esse foi o melhor comentário pra mim. Enfim, tinha alguma dessas coisas que você também achava que é furo? Já chegou a achar que, nossa, isso aqui não faz sentido, hein? Se vocês quiserem ver um quadro que eu fiz aqui, não sei se você tá chegando aqui agora, eu fiz um quadro sobre coisas que eu acho que não fazem sentido nos livros de Harry Potter. Tem a playlist aí, sinta-se à vontade pra ver. Pra discordar lá também, você pode, obviamente, porque o que eu tô falando aqui, eu não sou o dono da verdade, tá? Muito menos o dono de Harry Potter, nem escrevi a história, eu tenho as minhas interpretações, existem as interpretações que são abertas ali, né, que não depende muito do fato, mas existem coisas que são fatos, né, e o que eu expliquei aqui são fatos e respondidos até pela própria autora. Inclusive essa do Testralho, ela mesma respondeu, a do Pomo de Ouro, ela respondeu, a do Ron, ela respondeu, sabe? A do Tiago, ela também respondeu. Então são coisas que ela mesma respondeu, o caminho que ela seguiu ali pra criar a história, entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no Caldeirão Furado. A gente se vê no próximo episódio e até lá, mal feito feito.